Você já ouviu falar sobre infodemia? Não? A Rádio Novartis conversou com o jornalista Diogo Sponchiato para contar um pouco mais sobre o que significa essa palavra e conversar sobre os desafios do jornalismo em saúde. Confira só! Olá pessoal, tá começando mais um episódio da Rádio Novartis e hoje eu tô com um convidado super especial, o jornalista Diogo Sponchiato, e a gente vai conversar sobre um termo que eu nunca tinha ouvido falar, infodemia. Então a minha primeira pergunta é, Diogo, explica pra gente o que é infodemia. Oi Larissa, oi pessoal, obrigado pelo convite. Bom, infodemia é esse excesso, essa sobrecarga de informações, essa avalanche de informações que a gente vivencia nos dias de hoje e que, em vez de nos orientar, nos deixam mais soterrados diante de tanto conteúdo por aí. E são conteúdos dispersos pelas vias mais diversas, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, TV, jornal, revista, rádio, tudo. Tantas vezes um post tem mais poder hoje de se disseminar e de influenciar as atitudes das pessoas do que uma reportagem jornalística em si. Então, infodemia é essa situação em que a gente vive uma sobrecarga de informações e informações que, como os vírus, circulam de uma maneira desenfreada. Muitas vezes produzindo situações bem indesejáveis, como falta de adesão a medidas preventivas, como a gente viu aqui na pandemia de Covid. Sim, sem dúvida. É triste, né, essa situação. Você acha que dá para a gente equilibrar esse cenário e conseguir ter um consumo sadio de informação e ficar, mas ao mesmo tempo, ficar atento à situação da pandemia no país e no mundo, né? Porque às vezes a gente fica tão assim, puta, muita informação, muita notícia ruim, não quero mais saber de nada. Só que dá para encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, o bom senso, né, Larissa, ele é fundamental para qualquer coisa na vida. Então, a gente não pode se alienar de um lado, né, nem por outro ficar um viciado em informação, porque o grande problema é que a gente percebe que essa sobrecarga de informação, ela não propicia necessariamente uma maior compreensão do cenário, né? É verdade. Principalmente quando esse conteúdo ele vem fora de contexto ou com informação equivocada, né? Então, se a gente soma isso a uma propensão que a gente percebe das pessoas lerem menos, de modo mais automatizado, a gente pode imaginar que essa informação, esse boom de informações, ela não vai ser digerido ou vai ser mal digerido, né? Vai ser mal interpretado. Então, não vai produzir o que se espera de relevante para a vida do cidadão ou para a própria melhoria da nossa sociedade, né? A gente tem pesquisas na Editora Abril, que nós realizamos aí nos últimos anos, pesquisas de percepção em diversos contextos de doenças crônicas, sabe? Doenças cardiovasculares, diabetes, que elas, assim, comprovam uma percepção que muitos médicos compartilham com a gente, que é ter informação não é sinônimo de ter uma atitude ou mudar hábitos em prol da saúde. Aquela história. Muita gente sabe que praticar atividade física faz bem para a saúde. Mas quantos, de fato, né, incorporaram esse hábito à sua rotina? Então, quando a gente vive essa questão da infodemia, que acredito que a pandemia nada mais fez do que aguçar alguns comportamentos já existentes, né? A gente percebe que a comunicação, mesmo a comunicação bem feita, ela tem limites, né, para melhorar a vida de alguém ou da nossa sociedade. Isso daí amplia o nosso desafio, né, como comunicadores, de buscar novas formas de pescar o público e fazer o público consumir e absorver o que a gente produz, né? Produz, obviamente, trazendo sempre contexto de uma maneira ética, de uma maneira responsável. Então, do lado do leitor, do ouvinte, do espectador, o que eu posso sugerir? Acho que talvez a melhor sugestão que eu possa dar diante desse mar de conteúdo, de fake news e tanta coisa aí, todo mundo tem que desenvolver sua capacidade de edição, de editar. Ótimo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que editar seus canais de informação, ela tem que selecionar melhor quem ela segue nas redes sociais,
e o que está aparecendo no feed dela, na tela do celular dela, né? Então, o que eu acho que a gente tem que buscar fazer? Selecionar veículos de imprensa de credibilidade e que tenham atuação na cobertura das pautas de saúde, né? Que são veículos preocupados em contextualizar, em transpor informação de maneira ética, didática, o que está acontecendo nesse universo, né? E isso vale para a pandemia, mas vale para colesterol alto, vale para alimentação, vale para atividade física, vale para Alzheimer, né? Então, assim, não adianta, Larissa, ficar ligado com a TV 24 horas por dia, você ficar o tempo inteiro lá passando pelo feed do celular, isso não significa que você vai estar mais bem informado. Pior, em alguns casos, isso, como você mesmo falou, às vezes contribui para uma sensação de angústia, né? Não à toa, a gente já ouviu diversas vezes psicólogos e psiquiatras prescrevendo dieta de notícias. Mas é aquela coisa, não pode alienar de um lado, mas também não pode se sobrecarregar do outro. Então, vamos tentar usar nosso poder de edição, selecionar melhor os veículos e os perfis nas redes sociais para que a gente acompanhe. Perfis, obviamente, que a gente sempre sugere que sejam de pessoas voltadas para a área médico-científica, que realmente são aquelas em que a gente pode confiar melhor no que eles estão transmitindo. Sim, ótima dica, né? E nossa saúde mental agradece, né? Porque é uma loucura, né? Muita informação e uma infodemia é cheia de fake news, né? E esse é o tema da minha próxima pergunta. Você, como jornalista, quais são seus conselhos, suas dicas para a gente conseguir identificar o que é uma notícia verdadeira, o que é fake news, o que a gente pode acreditar ou não? Minha mãe vive recebendo informação no WhatsApp, eu falo, mãe, se veio pelo WhatsApp, não acredita. Mas como é que a gente consegue educar a população nesse sentido? Porque é difícil, né? Identificar uma informação falsa, porque às vezes ela parece tão perfeita, né? Impressionante. É muito difícil, não tenho dúvida. As fake news, na minha opinião, são hoje um dos problemas de saúde pública que a gente enfrenta. E acho que no Brasil, que é um país que é tão carente, né, de educação, educação no sentido de dar acesso a uma boa educação para as pessoas, né? E que, de certa maneira, na pandemia, a gente viu, pelo menos em um certo setor do institucional e no setor da sociedade, a ciência ficar em segundo plano, as fake news, sem dúvida, representam um pilar de assim, exacerbação da própria pandemia e dos problemas de saúde que a gente já enfrenta. Tem um estudo que é hoje clássico do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que ele mostrava que a chance de uma notícia falsa ser compartilhada no Twitter era 70% maior que uma verdadeira. Então é aquela história, a notícia falsa ela seduz, ela nos ludibria, né? E não é simples, como você falou, escapar delas, né? O meu primeiro conselho é esse que você já deu, não, assim, desconfie e não compartilhe esses conteúdos disseminados exaustão no WhatsApp, no Facebook e em outras redes. Não tem como dizer, gente, mas assim, não tem como negar que as redes sociais são o grande terreno em que se prosperam as fake news. A gente tem que lembrar que qualquer voz pode ser ouvida e amplificada nas redes sociais e não necessariamente são vozes éticas, responsáveis e que detêm conhecimento para poder ser compartilhado e produzir coisas boas para as pessoas. Então, cuidado com textos, com áudios, com vídeos que apresentam saídas fáceis, soluções totais, curas milagrosas. Nós vimos isso na pandemia com essas prescrições, muitas vezes até leigas, de tratamento precoce. Perigosas, né? Perigosíssimas. A gente está vendo hoje o que está acontecendo, né? Pessoas que não foram atendidas a tempo porque ficaram em casa tomando suplemento ou remédio que não tem comprovação alguma para Covid. E assim, mesmo diante de uma notícia de um veículo ou da fala de alguma autoridade ou de uma personalidade da área, vale sempre checar, Larissa, se há estudos reforçando a premissa ou a história que vem sendo contada. E eu julgo muito importante sempre observar se nesse conteúdo, independente da mídia, né, se há médicos, biólogos ou outros profissionais de saúde comentando e explicando os achados desses
desses trabalhos científicos, né? A palavra fonte se torna cada vez mais crucial. E aí a fonte enquanto veículo ou perfil que você acompanha, a fonte que é o estudo que está sendo comentado, ou está sendo usado como, entre aspas, gancho daquilo que vem sendo exposto, né? A fonte que são os profissionais ouvidos, né? E mesmo assim a gente também precisa ter certo cuidado com o argumento da autoridade, né? Essa autoridade com A maiúscula, a autoridade que está falando, disseminando uma informação. Tem autoridades como a Organização Mundial da Saúde, né? Que pauta ou deveria pautar o mundo todo, e tem, entre aspas, pseudo-autoridades. A gente vê muito por aí hoje médicos que não são da área de infectologia querendo ensinar como se trata a Covid, nem sempre baseados nas evidências científicas, o que é bastante perigoso. Isso também vale para outros cenários, né? No próprio cenário da doença cardiovascular, antes e durante agora a pandemia, quantas vezes a gente não vê alguns conteúdos incentivando pessoas a abandonarem tratamento para colesterol alto, por exemplo, Meu Deus. Que não fazem, né, um mínimo de sentido, né? Então, mesmo nesses contextos aí para as próprias doenças crônicas, muitas vezes é importante ficar atento se aquela informação está baseada em alguma diretriz médica, em algum consenso oficial. Isso dá mais confiança do que pesquisas isoladas. Que hoje em dia você consegue, ainda mais agora, que as pesquisas, às vezes, elas são divulgadas antes mesmo de serem revisadas e publicadas em periódicos científicos relevantes. Então, a gente precisa tomar mais cuidado ainda com isso, né? O fato de ter uma pesquisa por trás não justifica 100% que aquele conteúdo vai trazer um benefício palpável. E, por fim, aquela velha história de, na dúvida, não compartilha. Não compartilha, né? Então, assim, de forma prática, recebeu ali a notícia no WhatsApp, parece uma notícia incrível, você fica muito feliz e fala, meu Deus, tomara que seja verdade. Aí, antes de fazer qualquer coisa, você vai lá no Google, digita o tema, procura pesquisa científica, vê quem que tá falando, quais são os veículos que estão falando disso. De repente, já vai ter algum veículo falando, olha, isso é fake news, mais uma corrente, né, de fake news no WhatsApp. Enfim, acho que essa é uma forma prática de orientar as pessoas, né, se elas querem muito acreditar, ou se elas estão na dúvida se é falso ou se não é, dá uma pesquisada na internet, né? Exatamente. E buscar fontes, né? Confiáveis. Exatamente. Inclusive porque hoje muitos veículos têm feito esse trabalho de checar, né, informações divulgadas por aí e com auxílio de fontes médicas, científicas, mostrar se aquilo é falso ou de fato é verdadeiro, é confiável. Sim. E também aquela história, né, Larissa? Às vezes o fato de ser uma notícia verdadeira não significa que se aplica à sua realidade. Isso principalmente quando a gente está falando de tratamento médico, né? Então, assim, não é o fato de que comprovaram que determinado tratamento ajuda um perfil de paciente. Não necessariamente você é o perfil de paciente que se encaixa lá. Então, se algo diz respeito ao seu tratamento, sempre conversar e ponderar com o médico antes. Sim, sem dúvida, isso é fundamental. Você falou de algumas organizações que validam, né, se a informação é verdadeira ou não. Eu comecei a seguir no início da pandemia a agência Lupa, tem me ajudado muito. Eu sigo eles no Instagram e sempre tem ali, eles falam, isso é fake news, isso é verdade e tal. Comecei também a consumir o conteúdo da Natália Cuminali, né, tua colega e jornalista, ela fala muito de saúde. E você compartilha esses conteúdos nas suas redes sociais também ou não? Olha, Larissa, eu vou dizer para você que sou um old school. Comparando, por exemplo, não acredito. Com a Natália. A gente, hoje, na verdade, tendo que operar diversas plataformas, no meu caso, revista, site, pesquisas, os projetos que a gente faz em paralelo, eu acabo ficando muito focado na operação e a gente, né, tem um time lá dentro que repercute o que a gente produz nas redes sociais para tentar ajudar. E nossos canais têm também milhões de seguidores. E a gente tem feito um trabalho aí também de tentar derrubar fake news, de poder trazer notícia com mais contexto. Então hoje vamos dizer que eu não estou na linha de frente das redes como pessoa sociais, física, mas estou né? nos bastidores. Perfeito. Deixa as arrobas para o pessoal começar a seguir. Olha, é o @VejaSaúde. Procure nossos perfis
no Instagram, no Twitter, no Facebook, temos um canal no YouTube e acompanhe nosso site também. Que é o vejasaude.abril.com.br. A gente tem um podcast também, o Detetives da Saúde. Então, esses são os nossos canais aí em que a gente tenta melhorar um pouco esse cenário tão desafiador. Sem dúvida. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero fazer uma pergunta justamente nesse sentido. Assim, como jornalista, como que você vê o desafio de fazer a comunicação baseada em evidência quando tem tanta gente acreditando que a Terra é plana, sabe? Esse tipo, né? A gente está nesse nível. As pessoas não estão acreditando. Tem muita gente, infelizmente, que não acreditam nos dados científicos, enfim, na ciência. Então, qual que é o desafio de comunicar a ciência quando ela é feita e publicada na velocidade da web? Esse, eu acho que é o grande X da questão, Larissa, hoje, né? Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, publicado, acho que já tem uns 3, 4 anos, por uma crítica literária e cultural americana, Michiko Kakutani, que o livro se chama A Morte da Verdade. Tem edição aqui em português da editora Intrínseca. É um nome forte, hein? É um nome forte. E o que ela está refletindo ali, usando como os bastidores do governo Trump, né, em que a gente teve um negacionismo muito grande, e dá para a gente fazer um paralelo com o que a gente viu no Brasil hoje, o que ela está discutindo ali? Esse negacionismo, ele encontrou um terreno para que a gente hoje, ou uma parcela da sociedade hoje, negue consensos que nos permitem chegar ao que a gente chama de verdade. O que eu quero dizer com isso? E trazendo aqui para o nosso universo. Qual que é o juiz para a gente validar se uma medida de saúde funciona ou não? Não é o médico que te atende, não é o jornalista que fala, não é o influencer no Twitter ou nas redes sociais. O juiz soberano para chegar à verdade, né, ou a tentativa de uma verdade em saúde é a ciência. Sim. Então, a partir do momento em que parte da sociedade não acredita nesse instrumento para chegar à verdade, né, que é a ciência, nós chegamos numa situação em que fica muito difícil conversar, dialogar ou mesmo distribuir conteúdo. Porque uma parte da sociedade nega a ferramenta principal para se chegar a uma verdade científica que vai ter repercussão no nosso dia a dia. Então, esse livro ele reflete, de uma maneira mais ampla, um fenômeno que a gente está vendo de uma maneira muito aguçada na pandemia, que é a negação da verdade científica. Então, você vem lá com um dossiê de estudos, fala que foi publicado no Lancet, no New England, né, e que tem validação da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o sujeito diz para você que ele não acredita naquilo, mas ele acredita no que um médico X falou nas redes sociais. Então, assim, nós precisamos ressaltar e persuadir boa parte da sociedade que a ciência é a melhor ferramenta inventada pela humanidade até hoje para que a gente chegue à verdade, e principalmente a verdade com repercussões práticas na área da saúde. E esse desafio, ele se ampliou na pandemia porque a gente tem feito, né, a ciência, a gente tem visto a ciência ser feita ao vivo, né? Então, hoje, muitos estudos são divulgados sem serem revisados, né, pelos pares, sem necessariamente serem publicados nas revistas científicas. Então, isso nos pede mais responsabilidade, mais contexto, mais fontes, mais autoridades, mais tudo que a gente tem falado aqui no podcast, né? Nós precisamos assumir melhor o que não se sabe, mas reforçar também o que já está estabelecido, né? E assim, precisamos, e eu acho que o Brasil está num nível muito triste ainda nesse aspecto, que é o nível de promoção da ciência. A gente precisa promover muito a ciência. Tem muitos atores relevantes fazendo esse trabalho. Eu destacaria a Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência.
reforçando que a gente Bom. precisa promover a ciência em todas as esferas possíveis, especialmente na formação das novas gerações. Né? Eu ia falar isso, na escola a gente talvez não tenha aprendido o suficiente que a ciência é a verdade absoluta ali, né? Olha, eu acho que hoje, né, ainda mais com as novas formas e plataformas e novas dinâmicas de se transmitir conhecimento, a gente vai ter que bater muito nesse martelo de como se faz a ciência e por que ela produz verdades, ainda que sejam verdades transitórias, né, passíveis de mudanças. Né? Então, enfrentar esse cenário de infodemia, ele passa por formarmos melhor também as novas gerações. E pensando mais de uma maneira global, ele pressupõe para que a gente chegue a soluções melhores, um esforço conjunto e interdisciplinar, né? Que envolve comunicadores em todos os sentidos, jornalistas, médicos, a indústria, né? Os governos, as próprias plataformas digitais, todos têm responsabilidades e deveres nesse sentido. Então a gente precisa ter mais campanhas de esclarecimento, né? Mais descobrir formas, e isso as plataformas eu acho que cada vez vão ter também mais uma responsabilidade de coibir fake news nas redes sociais, forjar mais alianças entre os veículos de imprensa, os médicos e os cientistas, né? E acho que na linha de aprender a separar o joio do trigo, a gente precisa separar melhor o que é um influencer do que eu chamo de um educador digital. Para pensar, Larissa, influencer. Olha o nome disso, pô. O cara que fica ruim, influenciando os outros. Assim, eu acho que vale ter influencer em várias áreas, mas na área de saúde tem que ser um influencer do bem. Então eu prefiro chamar o influencer do bem de um cara que é um educador digital. Ele tem que educar a população. Pô, quer melhor educador digital do que o Drauzio Varela, né? Então, exato. Assim, acho que a gente tem pessoas e a gente vai ter esse trabalho aí de ampliar pessoas, instituições e veículos que ajudem a defender, a promover e a esclarecer como a ciência é feita. Tem um livro que também saiu agora há pouco, de um analista indo-americano chamado Farid Zakaria, chamado 10 lições no mundo pós-pandemia. Não sei se eu acertei o título 100% ou no mundo da pandemia, eu li já tem uns meses aí, em que das lições, ele fala o seguinte, e acho que é muito feliz: as pessoas precisam se aproximar da ciência e os cientistas de uma maneira geral, mas também médicos, profissionais de saúde, precisam comunicar melhor para as pessoas. A gente precisa conectar os dois lados. Se a gente não fizer isso, a gente está lascado. É isso, né? Tornar próximo, né? A ciência que parece tão complexa, mas humanizar ela e trazer perto da população ali, da minha mãe, da minha avó, de todo mundo que está ali consumindo, né, informação. Exato, em todas as linguagens possíveis, usar as plataformas possíveis, até mesmo o WhatsApp. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Lembrando que informar melhor e informar baseado em evidência científica é criar uma sociedade mais apta a fazer melhores escolhas. E são essas escolhas que também ampliam a nossa qualidade, a nossa expectativa de vida. Então, tem um resultado prático e extremamente positivo disso. Que lindo, Diogo. Olha, a gente não podia ter terminado de uma forma melhor com essa frase. Tô até arrepiada aqui. Porque é isso, né? É isso, a gente tem um papel como cidadãos, né? Enfim, a gente não pode ficar compartilhando aí o que é em verdade. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem melhor, enfim, a se educarem de forma, né, mais adequada. A gente tem um papel como comunicador, né, muito forte, muito grande. Você, jornalista, a indústria aqui, a gente nesse podcast é uma forma de fazer isso, de fazer a informação chegar de forma adequada e mais gostosa, né, mais leve, mais fácil para o público em geral entender, enfim. Muito obrigada, só tenho a agradecer a tua participação aqui. Foi uma aula de cidadania, de jornalismo, de informação nesse século louco que a gente está vivendo. Muito obrigada, Diogo. Foi um prazer enorme. Imagina, Larissa, eu agradeço o convite de vocês. Espero poder ter contribuído um pouco aí com a discussão e com esses conselhos para esses mares
tumultuosos que a Sim. gente vem navegando, né? Mas vai dar certo, a gente vai aprender, a gente vai evoluir, eu tenho fé. Eu também tenho bastante esperança nisso. Fique ligado que em breve voltaremos com mais novidades na Rádio Novartis. Até mais!